Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês, e aqui na chácara. Essa tardinha eu comecei a meditar, até fiz 2, 3 vídeos e eu perdi os 3 vídeos porque deu problema no meu celular. Parece uma coisa, né, terrível, mas foi isso que aconteceu 3 vezes. E eu agora acabei de fazer um teste, arrumando aqui, tentando arrumar, estou tentando há horas arrumar, né? Que não salva o vídeo, dá problema, trava aí, um monte de coisa. Bem, o vídeo que eu queria fazer para vocês, vou tentar fazer agora, vamos ver se passa, se nós conseguimos gravar aqui, é sobre ser religioso. Eu quero me identificar para você que talvez esteja vendo esse vídeo e não me conheça. Eu sou um pastor, sou o pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, do governo meia da besta. Estou me afastando, comprei a chacrinha e estou aqui trabalhando. Estou me afastando do sistema político, que é o governo da besta. E eu sou um pastor, como se diz, certa vez falaram, tiraram uma chacota comigo e disseram para mim: "Senhor pastor? Pastor sem ovelha?" Falaram para mim, né? Eu falei: pastor sem ovelha é o que falam, né? Porque você, para ser pastor, você tem que ter uma igreja. E geralmente você tem que ter uma igreja com muitos membros, senão eles falam que você é um fracassado, não é? É assim que eles falam. Que é assim que as pessoas vê movimento, gostam de movimento. E já chegaram a falar que nunca tinha visto pastor sem ovelha. Eu falei: para começar, eu tenho ovelhas. Para começar, a primeira ovelhinha que eu cuido é minha esposa. É uma ovelhinha, não é? Eu provo para você biblicamente que faz parte de um pastor ter só uma ovelha. Mas no caso eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, minhas filhas, eu tenho parentes que respeitam o meu ministério, o meu chamado. É claro que eu me afastei do sistema político das igrejas, né? Do sistema religioso, me afastei do sistema religioso e me afastei do sistema político, devido à corrupção. Mas entendo que eu ainda, um dia que fui consagrado por mãos de irmãos, entendeu? Outros pastores, obreiros, enfim, recebi a consagração e galguei esse cargo, ao qual eu não vejo que eu sou maior, eu vejo que eu sou menor. Você começa lá como obreiro na porta, como um diácono, ele vai lá para o presbitério, ele é o pastorado. Então, galgando, aos olhos do ser humano você está subindo de cargo, aos olhos de Deus você está descendo. Porque quanto mais lhe será dado, mais lhe será cobrado, certo? E se foi lhe dado muito, então muito você vai ter que servir. Nós fomos levantados para diácono, então o diaconato vai servir. Então o diaconato é para servir. Vai ao presbitério? Para servir. Vai ao pastorado? Para servir. Não é para ser servido. Jesus deu exemplo, ele disse: "Eu vim servir e não ser servido." Mas voltando lá no contexto, esse texto está falando sobre ser ou não ser pastor de uma ovelha. E já falaram isso para mim que nunca viram pastor, tirou chacota, né? Nunca vi pastor sem ovelha. Mas esse é um pastor sem ovelha. Daí o Senhor falou no meu coração: ele não entende. O Senhor falou: o Senhor falando para mim: esse é ignorante. E é pregador. E era pastor. E era obreiro, falou isso. Não entende nem o que fala. Daí eu falei: mas como assim, Senhor? Não entende nem o que fala. Daí o Senhor me levou lá no texto de Urias e Betseba. Ah, meu Deus. E daí me mostrou o texto lá. E eu comecei a lembrar. O pastor falou que eu não sou pastor. Como pode existir pastor de uma só ovelha? E daí o Senhor me mostrou que tem. Daí o Senhor me levou no texto e eu comecei a lembrar realmente que, né, Davi foi lá aos seus olhos e tomou Betseba, teve relação sexual com ela, né? Pecou. Depois que ia cobertar seu pecado, mandou Urias na frente de batalha para que morresse, né? Acabou matando, né, Urias, levou ele à morte.
e encobriu tudo. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e foi o que foi acontecendo na vida de Davi. E de repente, o que aconteceu? Deus manda lá, né? Passado o tempo, Natan vai lá repreender Davi. Daí Natan conta a história. Ó, tinha um pastor que só tinha uma ovelhinha. Viu como tinha um pastor? Aí, ó. O pastor só tinha uma ovelhinha. E começa a contar a história. E daí esse pastor foi lá. Aliás, tinha um pastor que só tinha uma ovelhinha, né? E tinha um ricaço lá, um poderoso, que tinha muitas ovelhas. Em vez de ele pegar... E daí ele pegou esse camarada forte, esse ricão, esse rei, foi lá e falou que ia fazer uma festa. E fez a festa. Ele tinha um monte de ovelha, né? Em vez de pegar a dele e fazer a festa com a dele, matar, fazer lá o churrasco, toda a coisa, não. Ele foi lá, pegou a única ovelhinha que aquele pastor tinha. Quem era o pastor? O pastor era Urias. O Urias era o pastor, que tinha só a ovelhinha. Entendeu? Daí Natan fala assim para Davi: você viu o que ele fez? Foi lá, pegou a ovelhinha a única ovelhinha daquele pastor. O que se faria com esse homem? Disse para Davi, né? É digno de morte. Pegar lá e subiu. Davi ficou irado, ficou furioso. Falou: quem é esse cara? Quem é esse homem que fez isso? Aí Natan fala: este homem é você, Davi. Deus te deu tudo. Te deu a serva do teu servo, que era do rei Saul, né? Te deu riqueza, te deu os bens, te deu mulheres, e se pedisse, daria muito mais se você quisesse. Contudo, você foi lá, tomou a única ovelhinha daquele pastor que era Urias, e ainda levou ele à morte. Pecou. Aí Davi deu aos 50 que tinha pecado. Se arrependeu, foi, né, perdoado, mas aí tem a história, né? De um único pastor que tinha só uma ovelhinha, Urias. Está lá em Samuel, no livro dos Reis, lá no livro de Samuel, enfim. Então, meus amados, essa história que eu deixo para vocês. Que nós vivemos o final dos tempos, distorção do Evangelho. Eu até estava dizendo que eu me afastei do sistema devido à corrupção. Teve muita corrupção. Está tendo muita corrupção no meio evangélico, no meio gospel. E Jesus já alerta nós, né? Já alertou nós. Porventura, quando voltar o Filho do Homem à terra, haverá alguém servindo? Haverá fé na terra? Então ele faz a pergunta. E Jesus diz que as coisas iam ficar intensificadas cada dia mais, ia ficar cada dia mais pior. A palavra diz que apostatariam da fé. E o apostatar da fé é abandonar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino, as doutrinas, decretos e mandamentos do Senhor. Isso é apostatar da fé. Mudando todo o contexto da boa nova do evangelho. É o que eles estão fazendo hoje. Aí Jesus vem e dá um alerta. Sai do meio dela, povo meu. Sai do meio da Babilônia, povo meu. E não seja participante dos seus pecados, para que não se incorra nas pragas que estão neste livro. Então Jesus dá o alerta. Ele fala para nascer do meio. Mas hoje nós vivemos o tempo do fim, 2024, vivemos o ecumenismo, as junções de todas as religiões, que está tudo sendo direcionada para o anticristo. A igreja se politizou. Então hoje nós olhamos assim a decadência moral e espiritual de toda a humanidade. Se cumprir aquilo que Jesus disse, que a volta dele será nos tempos da frieza, da apostasia, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Então está claro isso, não tem como nós mudarmos. Agora, devemos prestar atenção e sair do meio deles, se afastar do meio deles. Foi por isso que eu saí do sistema, porque eu vi uma igreja corrompida, onde não tinha um amor. E como eu estava falando para vocês sobre isso, de um pastor de uma ovelha, o pastor de só uma ovelha, e também no tempo do fim, que não se vive mais aquele evangelho lá do samaritano e nem da samaritana. O bom samaritano era imundo, não podia ir para o templo, como a samaritana também não podia, pois ambos eram samaritano masculino, samaritana feminina.
E o samaritano era tido como imundo, mas Deus viu graça nos olhos dele. Aí nós vemos a mensagem do Evangelho, do ensino de Jesus, que quando, na verdade, o samaritano passa, o que ele faz com aquela pessoa que foi assaltada. E, na verdade, nessa história, dá para tirar o contexto de hoje, no final dos tempos, do amor de muitos se esfriará, é o contexto de quando que aquele homem que foi assaltado no caminho, foi espancado, roubado, agredido, estava lá, né, desmaiado quase. Diz a palavra que passou quem? O sacerdote, o profeta. Olhou, não ajudou e foi embora. Jesus continua falando, daí vem o levita. Quem que é o levita? O levita seria o pastor que ensina, que prega, que cuida do templo, que prega, que faz toda a narrativa das leis, enfim. Que prega o paraíso, que prega o céu, que prega, né? Mas diz que vem um levita, aquele que foi chamado, que tinha chamado a unção para fazer a obra de Deus, passa de passo largo e nada faz. Moral, nós vemos aí então, naquele tempo já corrompido. Hoje, talvez milhares de vezes por cento a mais a corrupção implantada dentro do sistema para que venha o fim. Então diz Jesus que depois que passou o profeta, passou o levita, aí vem quem? Vem o imundo, o sujo, o pecador do samaritano, que era excluído por ser imundo, não está ligado ao judaísmo e nem pode ir ao templo, porque está proibido, porque está contaminado, ok? Mas esse então não é levita, não é pastor, não é profeta, mas ele para e cumpre toda a lei de Deus e a justiça. Socorre aquele homem, dá os primeiros socorros, coloca no seu cavalinho, no seu molinho, e leva até uma estalagem onde que há cuidados, digamos, hospitalar, e pede aquele homem que cuide daquele homem. Aquele samaritano pede para aquele homem da estalagem que cuide daquele outro homem que foi assaltado, que está machucado. E pede para ele cuidar e fazer os curativos, e deu as moedas, né, de prata, ou deu o dinheiro para aquele homem e disse, olha, está aqui essa parte, mas se você gastar ou tiver mais gasto, cuide até o final, que na volta eu pago para você o restante. Ele fez tudo aquilo que está na Escritura, sendo considerado diante dos olhos dos homens um nada, um pecador, um imundo, que não podia nem adentrar o templo de Israel, lá no templo judaico de Salomão. Veja o que chegou a acontecer, e isso aconteceu naquele tempo, e acontece nos dias de hoje também, e é claro, com mais intensificação para que se cumpra a Escritura. Aí nós vamos para o texto lá da samaritana, da mesma forma. O qual Jesus chega, pede água, ela falou, olha, não podemos nem conversar, o que você está fazendo aqui? Quem é você? E Deus começa a falar com ela, intermédio do Senhor Jesus, Jesus com ela, e ali vai o papo desenvolvendo, e ele começa a ensinar a ela. Naquele texto ali nós vemos outra mensagem maravilhosa, porque o samaritano e a samaritana são o mesmo povo, né? Eram desprezados, não podiam ir para o templo. E ali também nós vemos, né, que o templo físico, ele faz parte, sim, para se cobrir da chuva, do vento, do frio. É um aconchego para os irmãos, mas não traz salvação. E não traz a verdadeira adoração a Deus. Não é o templo que faz isso, não. Vós sois o templo de Deus. Vós sois que pode fazer a verdadeira adoração. E tanto que Jesus questiona ela e fala com ela, e naquele contexto daquela conversa ali, Jesus acaba falando algumas coisas para ela, e ela fala assim, Senhor, eu sei que um dia virá o Messias e que nós vamos subir ao templo, teremos paz, né? Nós vamos subir ao templo lá dos judeus, de Jerusalém, e lá nós vamos adorar a Deus. Vai chegar o tempo, vai vir o Messias. E Jesus diz, eis o tempo, hoje e é agora. Eu sou. E Jesus diz mais para ela, eis que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus importa que seja adorado em espírito, porque Deus é espírito, ok? Deus é espírito, por isso importa que seja adorado em espírito e em verdade. E Jesus começa a ensinar ela, revela a vida dela, e aquela mulher se converte, pois Deus revela a sua vida, Jesus revela a sua vida,
e ela era pecadora, já era o quinto marido, não era dela. Jesus revelou tudo, e creio que naquele dia houve metanoia, houve mudança de vida, houve uma conversão, porque ela já tinha esperança que um dia haveria a redenção, e estava esperando. E ali aquele encontro com Jesus trouxe a vida dela diante do Senhor, e houve mesmo então ali uma conversão verdadeira. Dá para se entender que depois ela sai dali e vai levar a mensagem de Cristo, dizendo tudo que ele tinha revelado da vida dela, tudo que ele fez, tudo que ele falou, e ali aglomerou muita gente. Então, meus amados, o bom samaritano, a boa samaritana, eu espero que seja você, vivendo aquilo que está na Escritura. Não o que eu falo, não, mas o que eu transmito que está na Escritura. Não o que pastores pregam, a teologia da prosperidade, o holofote, a grandeza em ser maior ou menor, não importa. Importa que você tem que ser como o bom samaritano, que conhece a lei, sabe da lei e executa, mesmo que sendo desprezado por essa sociedade corrompida, por essa sociedade de pastores mercenários, homens que se diz estar tendo, como se diz, sendo aquele que representa a humanidade, o povo aqui diante de Deus. Não. Você tem que entender que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se alguém vos puser colocar outra coisa, diz os apóstolos, a não ser o que Jesus ensinou, que seja o quê? Anátema. Ainda mesmo que desça um anjo do céu e vos diga, não aceita. Ainda que nós mesmos pregue e ensine ao contrário do que Jesus ensinou, não aceite. Ou até mesmo, como ele disse, se um anjo descer do céu e trazer outro evangelho que não foi o que Jesus ensinou, então que seja maldito. Então, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado com esses dogmas de pastor que diz: a minha igreja está certa, a minha igreja, os meus dogmas estão certos. Dogmas quer dizer lei, fazem leis particular, pegam um texto de contexto da Escritura, vai lá, faz o estatuto e diz: aqui é assim, para ir no céu tem que ser assim. Para ir no céu tem que guardar o sábado. Para ir no céu, para ser salvo tem que guardar o sábado. Para ser salvo tem que usar o véu. Para ser salvo só aqui na nossa igreja. E não aceita as demais. Nós temos o único evangelho universal, que é a palavra de Deus. Se ela estiver corretamente dirigida conforme está na Escritura, o aceitar Jesus, o deixar do seu pecado, a conversão e a obediência dos seus mandamentos, não é a igreja que salva, mas é Jesus. Ser cristão é viver o que Cristo ensina. E Ele vai fazer morada em você, não você fazer morada no templo. Você tem que fazer morada no templo. Você vai glorificar a Deus e a Jesus, ao Espírito Santo. Você vai glorificar o Deus Criador em intermédio da sua vida, sendo um cristão, suportando as provações, sendo afrontado, sendo odiado por essa geração. É isso que ensina a Escritura. Sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Não é o pastor que vai te dar coroa, não é o pastor que vai te dar salvação, não é o ancião, não é a igreja, templo, não é o ministério tal, A, B ou C, não. É Jesus. Irmão, mas nós temos que cooperar e ajudar, dízimo e oferta. Tudo isso é legítimo. Tem alguns que falam que não existe o dízimo. Existe o dízimo. Mateus 23, 23, eles questionavam disso. Mas não é obrigação. Não é para salvação. Se você der o dízimo ou não der, portanto você viver a lei. Agora, com certeza, se você vive a lei e os mandamentos do Senhor, você vai fazer como um bom samaritano, que doou, que deu dinheiro lá para pagar, ajudou o irmão que estava lá, aquela pessoa que tinha sido assaltada, roubada, espancada. Tiago fala muito sobre isso aí, que às vezes os irmãos vão um na casa do outro, vê que está com falta de comida, falta de uma roupa, passando necessidade. Sabe o que eles fazem? Vamos levantar a mão: Senhor, tem misericórdia, faz isso, aquilo. Que aproveita nisso a oração. Se você não estender a tua mão, tirar do bolso ali um dinheiro, ou ir lá na sua casa pegar um pacote de arroz, fazer uma cesta básica, enfim, fazer o que você puder, aí sim. Tiago fala que aproveita nisso. Não vamos orar que Deus vai te abençoar e o irmão passando fome.
De um não vai mais ser morto lá. Já está dia sem comer. Está passando frio num grande inverno, não dá uma coberta. Isso é ofertar. E cada um contribua não por necessidade, não é por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mas essa geração perversa de mercenário constrói impérios, anda de jatinho, enquanto tem irmãos que estão morrendo de fome. E além disso, pregam só teologia da prosperidade, não pregam salvação e arrependimento do pecado, não tenha uma doutrina sadia que está na Escritura para essas pessoas deixarem do seu erro. Essas pessoas se convertem, continuam adulterando, continuam roubando, continuam enganando, continuam fazendo falcatrua. Tudo errado. Não, Deus está contigo. Ah, se deu 100, Deus vai te prosperar. Ah, se deu R$1.000, Deus vai te prosperar. Ah, você pagou lá, você virou sócio do RR, vai te prosperar. Não é assim, meus irmãos. E nós vemos que o Deus desse século, como está escrito, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não venha resplandecer o Evangelho de Cristo. Essa é a verdade. Seja um bom samaritano. Seja uma boa samaritana. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Que a graça de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Tá bom? E desculpe pelo vídeo aí, mas é desse jeito que eu fazer. Amém? Paz e graça, meus irmãos. Deus vos abençoe. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?